Olá, seus alienígenas! Tudo bem com vocês? Gustavo Belotto na área aqui do Críticos Sem Créditos. E bora falar de extraterrestres, ETs, sim, aqueles mesmos, né? Porque às vezes eles são fofinhos, como o ET ou como o Alf, o ET Teimoso, não sei se é da época de vocês, mas às vezes o cinema coloca esses ETs como seres malignos que só quer espalhar maldade. E é justamente o foco desse vídeo aqui. Porque eu vou pegar alguns filmes da temática de extraterrestres, né? Uns são invasão, outros não, mas sempre tem um extraterrestre no filme, mais focado no terror e no suspense, para eleger aqui, no meu ponto de vista, quais eu acho melhor, qual eu acho não tão legal assim. A gente vai classificar esses filmes. Porém, muito mais simples do que encontrar vida inteligente fora da Terra é você se inscrever nesse canal, dar o like no vídeo que ajuda bastante e assinar o sininho das notificações para saber as novidades sempre que eu postar vídeos novos por aqui. E você deve estar vendo minha tela aqui com os filmes que eu vou comentar nesse vídeo. É óbvio que essa temática é muito abrangente, tem vários outros filmes, inclusive comente filmes aqui que você acha que são legais da temática de extraterrestres. Eu peguei algum deles, né, que eu tava mais fresco na memória, que eu tinha assistido, pra comentar no formato de tier list aqui pra vocês. E o primeiro que eu vou trazer é Distrito 9, filme esse que é de 2000 e pouco, eu não lembro exatamente, 2008, 2009, alguma coisa assim. E curiosamente eu não lembrava, fui ler sobre esse filme que ele foi eleito ao Oscar, né? Não ganhou o Oscar, mas foi um dos elegíveis ali como melhor filme. E não é pra menos, realmente é um filme muito bom. Aqui na história a gente vê que rolou uma espécie de não é bem invasão alienígena, mas uma nave pousou ali numa região. Eis que os seres humanos construíram um cercado, o tal do Distrito 9, para aqueles seres ficarem. Eles ficaram meio que presos naquele local. E esse filme tem bastante paralelos interessantes, porque eles vivem de forma meio marginal, ali uma forma de vida não muito boa, né, meio que comandados pelo exército. E tem vários paralelos, por exemplo, a própria região que ele se passa é na África do Sul, né? Todos aqueles paralelos que a gente pode fazer com a questão do apartheid, dentre outras coisas, da escravidão e tudo mais. É um filme que tem um subtexto bem interessante. E o final que é meio complicado, dá uma dorzinha, você fica meio agoniado assim. E esteticamente também esse filme é bastante autoral, ele tem uma estética, uma fotografia um pouco diferente, mas eu não acho que é datada necessariamente. É muito específica do filme, bem singular. E tendo em vista as categorias que eu tenho aqui, eu acho que eu vou colocar o Distrito 9 no excelente, tá? Vou abrir a excelente aqui, eu acho que é um ótimo filme, realmente é muito bom. Todos esses paralelos que ele faz, a questão de roteiro é muito interessante. O protagonista do filme eu acho bem interessante também, é um cara que a gente identifica, principalmente por causa do final, que eu não vou dar spoiler aqui, que dá uma coisinha assim, deixa a gente um pouco agoniado, mas é um excelente filme, eu vou colocar na categoria excelente. E agora vamos de Sinais, um dos clássicos aí dos anos 2000, né, o filme do Shyamalan. E olha, esse filme eu revi alguns trechos recentemente, e devo dizer que esteticamente ele deu uma envelhecidinha, tá? Não sendo muito crítico com ele não. Ele tem bem aquela cara dos filmes anos 2000. Aí você vai falar, mas ele foi feito nos anos 2000. Tá, mas tem filmes que eles não ficam muito presos à época, né? Eu acho que principalmente os anos 2000 tem muita coisa que e não só no terror, tá? Na nação também, aqueles negócios dos coros. Tem bastante coisa dos anos 2000 que foi uma coisa bem particular e hoje talvez possa ficar não digo tosco, mas um pouquinho datado. Pra mim é o caso dos Sinais. Mas é um filme que tem uma ótima construção de suspense. Como a maioria dos filmes do Shyamalan, ele consegue fazer essa construção, deixa eu ficar intrigado, os personagens são legais e todo aquele ambiente é interessante, porque aqui a gente vê que começa a aparecer alguns sinais nas plantações e provavelmente de uma invasão alienígena que tá acontecendo, mas a gente não sabe. O filme é bem feliz nisso, de mostrar aos poucos, por mais que tenha algumas cenas um pouquinho mais expositivas, que aí pode ser um incômodo estético, né, porque parece que nessa época dos anos 2000 eu achava que tudo era muito fácil de fazer com CGI, inclusive aquela cena muito famosa que aparece vários depoimentos, vários registros de possíveis aparições de ETs. Tem uma cena que na época eu me caguei de medo, né, que aparecia, acho que até em São Paulo que acontecia isso, mas hoje vendo, ela não é tão aterrorizante assim, inclusive é meio feinha olhando. Tendo tudo em vista isso, eu acho que talvez como filme ele seja um pouco inferior ao Distrito 9, eu acho que eu vou colocar acho que no bom, né? Acho que é bom, ainda é um bom filme, por mais que pode incomodar também a questão da resolução do filme, mas isso não chega a me incomodar necessariamente, por mais que seja meio besta. A gente vê que os alienígenas têm essa fraqueza da água, eles vão no planeta 70% de água. Pode ser meio mas considerando isso, né, passando por cima dessa paradinha, tem aquela teoria, né, que aquela água não é uma água normal, né, eles têm a fraqueza da água benta, por causa do paralelo do personagem do Mel Gibson que tá perdendo a fé, que eu não acho tão ruim esse subtexto, tá, mas eu não sei se foi bem isso ou se isso é teoria de fã. Não sei se o Shyamalan já falou a respeito, mas tendo em vista eu vou colocar como um bom filme, tá? Acho que tá numa outra categoria aqui, bom. Na sequência vamos de Cloverfield Monstro, um
filme é um pouco diferente, porque ele é um found footage e é um filme de monstro também. Ele é meio de terror, puxado pro terror ali, mas um filme de monstro, digamos aqui. Aqui na história a gente vê uma festa ali rolando para a perspectiva de vários personagens que eles estão vivendo aquela festa. E daí começa a ter umas explosões de longe. Eu já comentei sobre esse filme no vídeo que eu falo sobre filmes found footage, tá? Confira lá também esse vídeo. E assim, eu acho que esse filme, a ideia dele é mais legal do que a execução. Não tô falando que é um filme ruim, mas ele não é tão maravilhoso assim. A ideia dele de ter essa invasão no formato de perspectiva found footage realmente é muito boa, mas em vários momentos, assim, até o formato que as câmeras são utilizadas, assim, eu acho que fica um pouco cansativo esteticamente esse filme, tá? Digamos assim. Mas eu gosto do visual do Cloverfield, que nem falei da ideia, da proposta, mas talvez seja um filme que talvez contando é mais legal do que assistindo, mais ou menos assim. É nessas categorias que eu tenho aqui, como a regra tá meio alta, vocês vão ver que as categorias nenhuma é negativa, não tem nenhum filme que é ruim aqui. Dentre esses, talvez seja um filme que eu acho um pouco mais abaixo. Talvez um pouco, sei lá, se ele é mais abaixo que Sinais ou não. Eu acho que sim, porque ele é menos memorável, tá? Então eu vou colocar no regular aqui, embora eu não ache um filme... Eu acho um filme legal, até, né? Se tivesse categoria legal, eu colocaria aqui, talvez um pouco abaixo do bom. Mas eu quero preencher todos, então eu vou colocar no regular aqui, tá de bom tamanho. E agora vamos de Os Escolhidos, filmes que é bem legal e não é muito comentado, não é muita gente conhece esse filme. Aquela história de ver uma família que começa a ser atormentada ali com alguns fenômenos que até então a gente não sabe o que é, essa paranormal ou não. Eis que a gente vai perceber que na verdade eles estão sendo filmados ali por uma possível abdução, no caso dos filhos deles ali. E o filme é bem interessante nisso, ele tem uma construção de suspense que eu acho bem legal, inclusive com uma cena de jump scare ali que é bem boa, tá? Mas o filme não se pauta muito em jump scare, tem algumas cenas ali, mas ele é mais da construção de suspense, por isso que até o jump scare funciona melhor. Tá, e eu gosto da ideia também de juntar conceitos meio que reais da ufologia ali, né, dos tipos de ser. Eu conheci que tinha os Greys, tinha os reptilianos, eu conheci por causa desse filme, eu não sabia disso, não é um tema que eu vou tão a fundo. E eu achei bem legal, tá, um filme meio aterrorizante e com um final que eu acho bem bom, porque ele é meio aberto assim, não teve uma sequência desse filme, mas ele deixa uma parada ali que eu acho legal, um final que tipo um plot twist que rola que eu acho bem interessante. Eu vou colocar aqui na categoria bom. Eu acho que talvez ele não chega no nível de excelente do Distrito 9, porque o Distrito 9 entrou a questão de subtexto, ser um filme um pouco mais além, mas é um bom filme de terror que é menos falado do que deveria, então eu vou colocar aqui nessa categoria. E agora um dos maiores ícones do cinema, que é o Predador, né, o filme, falando aqui do primeiro, do Schwarzenegger, que talvez eu falei que seria mais focado em terror e suspense, aqui seja mais um filme de ação, mas eu não consigo colocar o Predador de fora, né? Tá falando de extraterrestre, tem que falar do Predador aqui, então uma pequena roubadinha. E também teve crossover com Alien, então tem um pezinho no terror, digamos assim. Aquela história a gente vê, né, meio chovendo molhado, que é mais focado na ação, mas a gente vê um esquadrão que ele é mandado numa missão. Eu não lembro todos os pormenores, inclusive, assim, eu gosto bastante do filme, mas eu não lembro de todos os pormenores desse início. Eles são mandados naquela missão e o Schwarzenegger é um dos integrantes, só que eles começam a ser capturados, né, caçados um a um por algum ser ali que parece ser muito experiente naquela arte da caçada. Ele fica invisível, tem armas diferentes, a gente descobre que tem esse personagem do Predador. E eu acho esse filme muito bom, porque de início a gente não sabia o que era o Predador, né? Então ele tem essa construção de suspense, de aparecer cenas que a gente vê alguém morrendo, alguma coisa assim, mas você não sabe o que tá acontecendo, quem que tá matando, e esse lado de revelar aos poucos é bem legal, tá? Eu gosto muito desse filme, dentro da proposta dele, pra mim, ele é excelente. Não sei se é um filme 10/10, se é um filme que talvez tenha aquela carinha de filmes dos anos 80, né, com os brucutu ali, mas é legal essa subversão, que na verdade o Schwarzenegger tem já inteligência, né, pra enfrentar esse ser que é superior em batalha a ele. Eu acho essa ideia bem legal, pra mim eu coloco no excelente. Vamos de O Enigma de Outro Mundo, um filme clássico de terror dos anos 80, acho que é de 80 eu não lembro exatamente o ano. Os anos 80, é um filme muito bom que mescla terror com ficção científica, um dos meus preferidos desse gênero, ao lado do Alien, que também vai estar aqui na lista. Eu gosto muito dos dois, e pra mim, sem dúvidas, é excelente, tá? Aqui na história a gente vê uma equipe que está numa espécie de estação ali no Ártico, não lembro se é Polo Sul ou Polo Norte. Esse que logo no início do filme a gente vê uma equipe caçando incansavelmente um cachorrinho ali. Ele salva esse cachorro, porque ele fala que vão matar o cachorro. Só que a gente vai perceber que talvez teria sido melhor matar esse cachorro, porque na verdade ele é uma espécie de ser alienígena ali que tem o poder de imitar a parte física das pessoas. Então de repente tem um grupo de 5 amigos aqui, um deles pode não ser mais um amigo, pode ser o alienígena. Então é bem interessante essa dinâmica e fica aquele suspense contínuo, a gente não sabe quem é o alien dentre eles, quem que é o ser perigoso, e inclusive até mais pro final a gente continua com esses mistérios assim. Eu acho bem legal essa construção
construção e gera uma tensão constante, porque a todo momento o cara do seu lado, a única certeza que você tem, né, sendo uma pessoa ali, é que você não é infectado, caso você não seja, mas alguém ali é, só que você não sabe quem é. É muito legal essa dinâmica, meio que do impostor, aquele jogo, como chama lá? Tem o jogo Among Us. Eu nunca joguei, mas acho que tem uma dinâmica parecida, eu acho bem legal. Será que foi inspirado no Enigma do Outro Mundo? Não sei, comente aí se você sabe da história. Eu coloco no excelente aqui, pra mim é um excelente filme de terror, um dos melhores, um dos que eu mais gosto de terror. E agora um filme relativamente polêmico, que é o Ninguém Vai Te Salvar. Eu falo que é polêmico porque esse filme gerou bastante burburinho na época do lançamento, eu acho que ele é disponível na Prime Video. Porque assim, muita gente falou que ele era maravilhoso. Eu acho que se empolgaram um pouco. Eu acho um bom filme, eu acho legal, mas eu não sei, quando chegou pra mim parecia que era a nova maravilha ao lado do Alien, ao lado do Enigma do Outro Mundo, uma coisa que a gente ia colocar como um clássico do terror. Sinceramente, eu acho que esse filme talvez seja até meio esquecível, assim, não que é esquecível, mas acho que as pessoas não vão lembrar tanto, não vai ser um filme tão importante no terror, embora seja um bom filme, eu vou colocar no bom aqui a gente vai uma protagonista ali que começa a presenciar algumas coisas na sua, acho que é uma casa de interior, ali no interior que eles falam nos Estados Unidos, é subúrbio, uma casa mais espaçosa assim, só que essa menina tem um passado ali que a gente não sabe exatamente, a cidade meio que rejeita ela, e o filme vai mostrando aos poucos o que aconteceu com aquela personagem ali. Achei interessante essa dualidade do personagem, né, e como as coisas vão se desenvolvendo ali, e a conclusão eu acho legal também, embora tem gente que reclame muito porque ela é meio viajante, mais abstrata assim, mas eu acho legal, um final corajoso, não vou dar spoiler aqui. Que eu falei, coloco no bom, eu acho que muita gente se emocionou na época do lançamento, porque é um bom filme, mas não é tão maravilhoso, não é uma obra-prima do terror. E se o anterior não era uma obra-prima, agora é, porque eu vou falar de Alien, o Oitavo Passageiro. Eu tinha dado spoiler aqui, que é com certeza excelente pra mim, é um dos meus filmes favoritos de terror de todos, tá no meu top 5 ali. É que a história acho que todo mundo meio que sabe, mas vamos comentar novamente, que aqui um grupo, né, uma expedição de 7 pessoas de astronautas, eles vão fazer uma exploração no planeta desconhecido, eles ficam um tempo ali investigando, esse que um dos tripulantes acaba sendo meio que infectado por uma criatura ali no capacete, eles não sabem o que é e trazem o cara pra dentro pra tentar tratar, só que eles não percebiam que aquilo era um parasita, né, e tava usando aquele corpo de hospedeiro, e a gente vai ter o desenrolar disso, desse desenvolvimento dessa criatura, aí o título, né, o Oitavo Passageiro, que essa é a oitava pessoa, o que é meio errado, né, porque ele matou uma, pequeno spoiler, que ele mata uma, então ele toma o lugar dessa 7, então nunca tem 8 passageiros, sempre é 7 passageiros, enfim, aposto que você nunca tenha percebido isso, mas o filme tem toda essa construção claustrofóbica, né, porque tudo se passa dentro da nave, e todo esse mistério de revelar a criatura aos poucos, acho que ele é muito feliz nisso, e novamente trazendo os maiores ícones do terror, né, o xenomorfo do Alien, pra mim com certeza excelente. E agora vamos de Invasores de Corpos, filmes de terror e ficção científica dos anos 70, que inclusive eu acho um filme muito subestimado, falam bem menos desse filme do que talvez deveriam, até pelo impacto que ele tem, pelo roteiro e pela sua conclusão. Aqui na história já é bem legal, essa sinopse eu acho muito boa, a gente percebe uma espécie de invasão alienígena, só que silenciosa, né, porque esses seres, né, têm o poder de meio que copiar a gente, parecido ali com o Enigma do Outro Mundo, mas eles vão fazendo pegando o lugar das pessoas, é um pouco diferente, ele não é um parasita que vai só copiando as aparências, que ele vai pegando o lugar dessa pessoa, e meio que depois que ela termina esse processo de cópia, ele substitui, toma o lugar dela, né, e as pessoas são mais mecânicas, né, ela tira, porque a ideia aqui dos alienígenas é substituir, aos poucos, uma versão meio que o 2.0 das pessoas, que não tem sentimentos, não tem, enfim, ímpetos e defeitos humanos, então eles vão ficando meio robotizados, só que isso é desesperador, porque é meio que silencioso ali, a gente não sabe quem mudou ou não, e que momento vai acontecer, e esse número vai cada vez mais aumentando. O filme é muito bom nisso, inclusive, que eu comentei, com um ótimo final. Esse filme tem várias versões, inclusive essa que eu tô falando é um remake, tá? Já é um remake dos anos 70, a primeira dos anos 50, não lembro, acho que é Vampiro de Almas que chama, teve outras versões, até mais recente nos anos 2000 também, que eu realmente acho muito bom, acho que é Invasores dos anos 2000. Eu vou falar no excelente aqui, porque e ele tem um body horror bem legal que ainda é atual. Eu falei dos anos 2000, por exemplo, tem filmes que ficam meio datados, esse filme vai ter alguma coisa ou outra, tá, porque afinal de contas são mais de quase 50 anos ali, mas mesmo assim ele consegue ser atual tanto na mensagem quanto na estética. Então pra mim, esse tipo de filme consegue fazer isso, pra mim é um mérito muito grande, eu coloco no excelente. E agora vamos de Fogo no Céu, filme que é bem conhecido na comunidade da ufologia, porque ele trata daquele caso famoso que um cara, né, tinha um grupo de profissionais ali, meio que na floresta, que eram caçadores ou lenhadores, alguma coisa assim. Esse que um deles sofre uma abdução, ele fica vários dias fora e o pessoal não sabe o que aconteceu, estão dizendo, ó, surgiu uma luz ali, sugou o cara e ninguém acredita neles. Só que ele volta alguns dias depois e realmente ele não lembra muito bem o que aconteceu, e vai ter alguns flashes aos poucos do que tinha acontecido com ele, né, esse caso é baseado em acontecimentos
que rolaram mesmo, né? Aí fica a seu critério a analisar se você acredita ou não, mas inclusive é interessante que os participantes, os envolvidos, passaram pelo detector de mentiras e deu que era verdade, né? Eu sei que deve ter só a margem de erro ali, mas é interessante, é intrigante. E sobre o filme aqui, assim, eu acho que o filme é legal trazer essa ideia, mas na minha cabeça, eu fui rever esse filme, eu achei que ele tinha mais tempo do terror, ali, digamos assim, do final, do processo ali realmente da abdução, do que do processo dos outros sobreviventes. Mas não é isso, o filme, sei lá, tem 1h30, acho que 1h e pouco é mais esse processo, beleza, ele tem a abdução, ele desaparece e ele fica off-screen no filme. E a gente vai ver os acontecimentos que acontecem com as outras pessoas, né, o ponto de vista deles. Eu acho que isso é um pouco maçante, né, no início, né, porque eles ficam comentando ali, ninguém acredita em mim, tem os dramas dele, beleza, mas poderia ter se estendido um pouco menos, acho que é meio arrastado, mas o final acaba compensando, porque quando o personagem retorna, ele começa a ter as lembranças, é bem apavorante ali, inclusive com algumas cenas do que rolou com ele, né, dos experimentos que os alienígenas fizeram com ele, eu acho bem legal. E nesse balanço eu acho que é um filme bom, ainda poderia ter sido excelente se tivesse focado de vez nessa outra parte, mas ainda é bem legal de assistir, tá? E eu lembro que eu ficava bastante medo, principalmente nas cenas finais, que mostrava os processos do Alien, eles olhando de forma estranha, assim. Acho que até no SBT Repórter teve uma reportagem que falava sobre isso, né? Não sei se era sobre isso ou sobre ET de Varginha, mas tinha uma parada assim que me deixou com bastante medo. Eu coloco como bom, aqui está de bom tamanho. E geralmente quando eu faço esse tipo de lista, eu falo mais do primeiro filme, quando é uma saga, né? Mas eu decidi falar de Aliens, o Resgate, né? Que é a sequência do Alien, porque é um filme bastante importante também e bastante relevante, né? Ele é talvez um dos melhores filmes que mistura também ação com a ficção científica. Vai ter um pouquinho de terror, porque é o personagem do Alien aqui, mas diferente do primeiro filme, ele é bem mais ação e um clássico do James Cameron. Achei interessante comentar. Eu acho esse filme muito bom, eu acho ele inferior ao Alien, o Alien me apetece um pouquinho mais, mas dentro da proposta dele, eu acho que ele é excelente, tá? Olhando como um filme de ação, ali uma construção com boas cenas de ação, com uma boa construção ali do universo, ali, acho que é legal, um filme legal, interessante de acompanhar, e tem uma boa adição aqui que é a Rainha Alien, né, que adiciona pro universo do Alien, então é um filme relativamente importante dentro do universo e um filme bom de ação. Eu acho que tem alguns defeitos, né, eu acho que talvez aquela parte daquele núcleo, daquele batalhão, tem umas frasezinhas de efeito que eu acho meio besta, ali, uma coisa meio datadinha, mas ainda é divertido de assistir, dentro da proposta dele eu coloco como excelente. E agora vamos de uma adaptação do Stephen King, que é O Nevoeiro, né, o filme que talvez a maioria das pessoas lembre mais do final, e talvez até coloque ele no patamar maior do que ele é por causa do final, e eu vou falar sobre isso. Aqui na história a gente vê que tá rolando uma espécie de invasão por seres que, pelo menos no filme, eu não li o livro, tá? Eles têm uns tentáculos gigantes, eles pegam as pessoas, eles vão se abrigar onde eles conseguem, né? Eles se abrigam numa loja uma 7-Eleven, uma loja de conveniência grande ali, e ficam lá, e começa a acontecer várias coisas distintas, tem todo um núcleo que acontece dentro daquela loja, porque tem uma parada meio religiosa que vai rolando ali, uma espécie de culto liderado por uma personagem. E esse lado também é legal, tá? O filme não é só o final, essa parte até que é interessante, por mais que seja um pouquinho arrastado, demora um pouquinho mais, mas eu acho meio desesperador ali aquela personagem, porque fica com aquela fé cega e cada vez conseguindo mais adeptos. É isso que a gente tem um apoteótico final, que eu acho que eu posso dar spoiler aqui? Não sei, eu não vou dar spoiler. Mas um personagem consegue fugir com um grupo de pessoas e ele tem que tomar uma decisão lá. Não foi spoiler. Tem que tomar uma decisão e é aqueles finais que a gente fala: ai meu Deus, dói muito quando a gente percebe o que realmente aconteceu. Tem uma interpretação sobre esse final que talvez ele não é pra ser levado de forma tão literal assim, porque tem essa questão da fé, né? Após o personagem fazer um certo sacrifício ali, é o que resulta o fim da maldição, por isso que os bichos saem. Não sei, talvez isso me soa um pouquinho como os sinais ali, que é uma coisa meio que passando um pano pra um final, que nem precisaria, tá? Acho que aqui o final se sustenta por si só, acho bem interessante. Tendo em vista isso, eu acho que não é um filme que o miolo não é tão maravilhoso, mas o final é muito bom. Então vou colocar no bom, aqui acho que não é excelente, e até esteticamente pode incomodar os bichões ali, uma coisa também, filme dos anos 2000. E eu acho que é bom, não é regular, é um bom filme. E agora um filme que tem uma mensagem muito interessante, muito atual, embora ficou um pouquinho datado esteticamente, de ritmo e tudo mais, que é o They Live, é o Eles Vivem. Esse filme é bem legal, eu vi não faz tanto tempo assim. Aqui na história a gente vê um mundo meio que pós-apocalíptico, mais ou menos, ali, então as pessoas vivem numa condição meio ruim, né? Não tem muito trabalho, tem escassez de recursos também, alguma coisa assim. Não é um Mad Max da vida, mas não tá muito legal as coisas. Eis que tem um personagem que a gente acompanha ali, o protagonista,
protagonista, ele encontra alguns óculos, ele percebe que tá rolando uma espécie de culto ali, alguma coisa meio que estranha, meio que suspeita, e ele vai investigar, ele encontra alguns óculos, só que ele não sabia que esses óculos permitem ele ver a verdade, né? Ele põe aquele óculos, ele enxerga uma realidade diferente, por exemplo, as propagandas, ele põe o óculos, ele enxerga o que aquelas mensagens realmente querem dizer, né? Os jornais, em vez de ver todo aquele texto, ele vê a mensagem final que sei lá, o locutor tá querendo passar. É interessante, essa mensagem é bem boa, porque inclusive hoje em dia a gente vê todos os meios de comunicação querendo passar alguma coisa por trás, né? Digamos assim, ó, lá ele, querendo passar uma mensagem um pouco diferente, ali, tem uma intenção por trás de tudo isso. Inclusive ele consegue visualizar entre as pessoas, porque por isso que tem a parte de ET, que algumas pessoas entre nós não são pessoas necessariamente, são meio que extraterrestres ali que ele consegue ver diferente, que estão responsáveis por essa manipulação em massa. Como eu falei, eu acho que esse filme precisaria de um remake. Eu acho que não vi remake, porque seria legal trazer um remake desse filme, atualizando o ritmo, o conceito, porque sendo bem criterioso, para uma geração atual, o pessoal colocaria esse filme no regular, tá? Porque ele é mais legal a ideia, mas hoje, ouvindo, assim, o personagem, até pra estética de roupas, assim, fica difícil de acompanhar e demora para as coisas acontecerem um pouco, acho que ele é meio arrastadinho. Eu queria povoar um pouco mais a parte do regular. Eu não acho que é um filme regular, talvez seja bom até, mas eu vou colocar aqui no regular, tá? Deixa de bom tamanho aqui, por causa dessa estética que realmente é bem envelhecida, tá? E agora vamos de Contatos de Quarto Grau. Acho que é isso, porque eu sempre confundo o nome desse filme. Porque tem um filme que é Contatos Imediatos de Terceiro Grau, inclusive podia estar aqui, também acabei não colocando. E eu acabo falando Contatos Imediatos de Quarto Grau, mas eu tô falando do filme da Mila Djokovic aqui. Esse filme ele é todo pautado naquela questão de baseado em fatos, tudo mais. Então se você assiste com essa ótica, ele é legal, ele é legalzinho. Só que hoje em dia esse discurso acho que não cola muito mais, a menos que seja feito de uma forma muito boa, muito diferente. Tá, eu fui rever e olha, realmente assim, como ele tem essa parte muito querendo acreditar, parece que ele tá todo mundo e falou, ó, acredite, hein, ó, acredite, isso aqui é verdade, hein, acredite em mim. Fica um pouco cansativo e parece um pouco bobo, né? Embora tenha os seus momentos ali legais, a conclusão acho que é até bacana. Inclusive tem um feito legal no final, que na época eu acreditei bastante, que ele meio que coloca como se fossem as fitas reais do que aconteceu. E são fitas meio parecidas que acontecem no filme, só que com outros atores. A ideia é boa, mas hoje em dia é muito fácil de cair por terra, né? Então, como eu falei, acho que tem que ter uma forma bem diferente pra gente meio que comprar aquilo. Então eu acho que pra mim é regular, embora um filme regular com momentos bons, tá? Que se pautou muito nessa questão de baseado em fatos e acaba pecando em alguns outros aspectos. Mas é isso, meus alienígenos e minhas alienígenas. Obrigado por ter visto esse vídeo. Essas foram, obviamente, as minhas opiniões. Comente aí suas opiniões se você gosta ou não dos filmes que eu citei aqui. Também comente filmes que eu acabei esquecendo de citar. Pedinho rápido que eu sempre faço, se inscreva no canal caso não seja inscrito, dê seu like que ajuda bastante e compartilhe esse vídeo com pessoas que gostem de filmes de terror e gostem de extraterrestres. Me siga também nas minhas redes sociais que eu sempre posto conteúdos legais de cinema. Vou ficando por aqui, muito obrigado pessoal, valeu, tchau, tchau.